Jornal do Dia está de volta e a gente se despede neste momento. É que você vai ficar na companhia do diretor de jornalismo da TV Ponta Negra, Paulo Araújo, na entrevista com o escritor Laurentino Gomes. Boa tarde. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, Jorge. Boa tarde você, telespectador do Jornal do Dia, que nos acompanha em casa. Hoje o Jornal do Dia saiu um pouco aí do estúdio e veio entrevistar Laurentino Gomes, autor de 2 livros de história, 1808 e 1822, que está aqui nos visitando para participar da festa literária de Pipa. Boa tarde, Laurentino. Seja bem-vindo ao Jornal do Dia. Boa tarde, Paulo. É um grande prazer voltar a Natal. Laurentino, seu primeiro livro, 1808, é um dos maiores sucessos editoriais do Brasil. Já vendeu mais de 600 mil exemplares. Como é que surgiu a ideia de escrever essa história? Esse livro surgiu daqueles bons acasos da vida, né? Eu era editor da revista Veja, em 1997, e naquela época a revista tinha um projeto de fazer uma série de especiais sobre a história do Brasil, que iam ser distribuídos de brinde para os leitores. E eu fiquei encarregado de coordenar uma equipe que faria a apuração da história do Dom João no Rio de Janeiro. Aí o projeto foi cancelado. Num primeiro momento eu fiquei muito chateado, mas aí eu percebi que havia a oportunidade de fazer um livro. Ou seja, em vez de um especial de revista, era fazer um livro. Então, nos 10 anos seguintes, eu continuei pesquisando por minha própria conta e publiquei na Bienal do Rio de Janeiro em 2007. E aí aconteceu o que eu nunca imaginei que pudesse acontecer, que é um livro de história do Brasil virou um best-seller. Sempre se disse que no Brasil um escritor para fazer sucesso tinha que escrever sobre autoajuda, esoterismo ou literatura barata. História do Brasil nem pensar. E o 1808 virou um fenômeno. E talvez o sucesso desse seja também porque ele é uma grande reportagem, né? 1808. E uma das ideias que você defende nele é que o Brasil, esse país tão grande, se não tivesse recebido a visita da família real em 1808, talvez tivesse se separado em 5 pequenos países, né? Como é que você chegou a essa conclusão? Na verdade, essa é uma teoria defendida pelo historiador pernambucano Manuel de Oliveira Lima. Ele diz o seguinte, que o Brasil até 1808, ele era tão isolado, as províncias eram rivais, distantes, separadas entre si, ou seja, não havia a noção de um Brasil grande, integrado, de dimensões continentais como nós temos hoje. Então, se a corte não tivesse vindo para cá, e o Brasil tivesse perseguido o caminho da independência numa fórmula republicana, como aconteceu com a América Espanhola, provavelmente as províncias entrariam em guerra civil entre si e o resultado seria a fragmentação, a divisão do território brasileiro. Então foi a presença da corte portuguesa, primeiro Dom João, depois o seu filho, o príncipe regente Dom Pedro, primeiro imperador do Brasil, Dom Pedro I, que mantém o Brasil unido, funcionando simultaneamente como um elemento agregador das elites, dos interesses da elite, mas também impondo a integridade territorial toda vez que ela foi ameaçada, impondo pela força das armas, na Guerra da Independência, na Confederação do Equador. Vamos falar um pouco agora da figura de Dom João VI, né, o personagem principal de 1808. O livro, ele conseguiu mudar um pouco na cabeça dos brasileiros aquela imagem que a gente tinha de um rei muito fanfarrão. Como é que você chegou a esse novo Dom João VI? Dom João VI passou para a história como se, de uma forma muito caricata, né? Como se fosse um rei abobalhado, comedor de franguinhos, incapaz de tomar qualquer decisão. Ou seja, é o Marco Nanini do filme da Carla Camurati, o Carlota Joaquina, Princesa do Brasil. Na verdade, ele era sim um homem com grandes dificuldades pessoais, ele adiava as decisões, ele tinha grande dificuldade assim de se impor nas situações. Gostava muito de franguinho, sim, mas ele tinha perfeita noção do que estava acontecendo. Ou seja, o Dom João ele decide fugir de Portugal para o Brasil, porque o Napoleão Bonaparte invade o território português. Eu acho essa uma decisão bastante inteligente para a época. E depois ele percebe que as mudanças que ele promove no Brasil eram tão profundas, tão aceleradas, que o resultado seria a independência do Brasil. Então, assim que antes de voltar para Lisboa, em 1821, ele chama o filho mais velho, Dom Pedro, e pronuncia uma frase famosa, né? Ele diz assim: Pedro, se o Brasil se separar de Portugal, antes que seja para ti que me has de respeitar do que para qualquer um desses aventureiros. Ou seja, o Dom João sabia que a independência brasileira era inevitável. Portanto, ele tinha consciência do que estava acontecendo. Vamos falar um pouco agora do seu segundo livro, 1822, que lhe trouxe aqui a Natal pela segunda vez. Ao contrário do que a gente aprendeu nos livros de história, houve sim muita guerra pela independência no Brasil, né? É isso que a gente depreende lendo 1822. Como é que você chegou a essas conclusões?
houve muita guerra no Brasil, uma guerra que começa em fevereiro de 1822 na Bahia e vai até novembro de 1823 em Montevidéu, na província de Cisplatina, que era parte do território brasileiro. A minha estimativa é que morreram cerca de 2.000 a 3.000 brasileiros. Mas por que passa a ideia de que é um processo pacífico? Porque essa independência geralmente é contada só da perspectiva das margens do Ipiranga. É como se existisse apenas São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, e o resto do Brasil não contasse. Na verdade, a guerra aconteceu especialmente aqui no Nordeste. Na Bahia, a guerra mobilizou mais de 20.000 pessoas. E tem episódios relativamente desconhecidos pelos brasileiros, como, por exemplo, a Batalha do Genipapo, no dia 13 de março de 1823, no Piauí, em que morreram entre 200 e 400 brasileiros lutando contra os portugueses. Então, o que eu procuro mostrar no meu livro é que a independência ela teve uma dimensão mais nacional do que se imagina. Não foi apenas o grito do Ipiranga. Há uma mobilização no Brasil inteiro. E morreu, sim, muita gente lutando nas praias, nas roças, nos sertões, ou seja, é um processo mais violento do que às vezes as pessoas acreditam, né? Você faz duas referências muito importantes para nós aqui do Rio Grande do Norte no livro 1822. Você conta a história do Labatute, uma espécie de lobisomem que tem na fronteira do Rio Grande do Norte com o Ceará, e fala também da presença dos portugueses que hoje mudaram aqui para o Rio Grande do Norte. Isso foi muito importante na sua pesquisa? Eu sou um jornalista escrevendo sobre a história do Brasil, então eu procuro fazer algumas comparações para facilitar a compreensão do leitor de hoje. Eu acho que ninguém precisa sofrer para estudar a história do Brasil. Então, um capítulo, quando eu falo da guerra, eu digo assim, olha, os brasileiros e portugueses que hoje assistem jogos do Vasco da Gama no Rio de Janeiro, da Portuguesa em São Paulo, ou tomam cerveja gelada nas praias de Natal e de Fortaleza, não fazem ideia do clima de ódio que envolveu esses dois povos em 1821-22. É uma coisa muito diferente desse clima de confraternização que a gente vê hoje aqui nas praias de Natal e do Rio Grande do Norte, né? A história do Labatute é muito interessante, porque ele foi o comandante das tropas brasileiras na luta contra os portugueses na Bahia. E era um general francês, ligado à maçonaria, era um agente internacional das revoluções daquela época. Ele ganhou a guerra, ajudou a ganhar a guerra, mas curiosamente hoje ele é uma figura mitológica na Serra do Apodi, na divisa do Ceará com o Rio Grande do Norte. Ele é uma espécie do que a gente chama lá no sul do Brasil de um lobisomem. Então é uma figura mitológica que aparece nas noites de lua cheia e persegue os viajantes incautos, solitários pelas estradas ermas daquela região. O que é muito interessante, porque esse personagem foi tão importante na história da Guerra da Independência que ele se incorporou ao imaginário popular. E, aliás, eu tenho muita curiosidade de visitar a Serra do Apodi e investigar essa história. Adoraria fazer uma reportagem lá sobre isso. Quem sabe, não é o seu próximo tema, né? Você já está escrevendo também o seu próximo livro, né? 1889, que fala sobre a proclamação da República, um episódio que nós acabamos de comemorar na segunda-feira, né? Feriado nacional. Em cada um desses três livros, Laurentino, você deve ter seus personagens históricos preferidos, né? Quem são esses personagens? É claro que cada um desses livros tem o seu grande protagonista. No primeiro, 1808, é obviamente o Dom João VI. No segundo, é o Dom Pedro I. E no terceiro, provavelmente, vai ser o Dom Pedro II. Claro que tem também o Marechal Deodoro da Fonseca, que é o líder da proclamação da República, né? Mas o que me encanta são os personagens secundários. Então, por exemplo, em 1822, você tem o almirante Lord Cochrane, que é um herói maldito da independência do Brasil. Ele é um mercenário contratado pelo Dom Pedro para fazer a guerra da independência no Nordeste. Só que ele saqueou a cidade de São Luís do Maranhão e roubou um navio brasileiro, porque o Dom Pedro não tinha dinheiro para pagar o que ele exigia. Então ele foi fundamental para a vitória dos brasileiros, mas hoje ele é visto meio como um vilão. Então isso é interessante. Nós vamos falar um pouco agora de política, que é o carro-chefe aqui do Jornal do Dia. Agora, em dezembro, o Brasil encerra um ciclo de 8 anos, tendo o presidente Lula à frente da presidência da República. Como é que você acha que esse período vai ser registrado pelos livros de história daqui a uma década ou 2 décadas? Eu acho que hoje é muito difícil fazer o julgamento desse período, porque os personagens estão na arena política. Ou seja, eles estão ainda contaminados pelas paixões do momento, né? Mas daqui a 200 anos, esse vai ser um período importantíssimo, porque ele
ele mostra o seguinte: pela primeira vez uma mulher chega a presidente da República. E mais do que isso, eleita por um líder sindical, por um retirante nordestino, que também pela primeira vez chegou ao poder. Então é um momento de grande transformação, e eu tenho certeza que daqui a 200 anos, esse período que nós estamos vivendo hoje vai ser visto com a mesma importância com que foi analisada agora a chegada da corte de Dom João ao Rio de Janeiro em 1808. Uma das coisas mais interessantes é que você é um jornalista que acabou se transformando no historiador. Qual é a diferença da forma de você trabalhar como jornalista e como historiador? Eu diria assim que eu não mudei de profissão, né? Eu apenas mudei de formato. Antes eu fazia jornalismo em jornal e revista, e hoje eu faço em livros. Mas o trabalho é basicamente o mesmo, ou seja, é uma reportagem profunda, investigando muitas fontes, lendo muito livro, indo aos locais em que as coisas aconteceram, que curiosamente tem muita informação ainda hoje. Você ir ao Museu do Ipiranga e observar como o imaginário da independência foi construído nos prédios, na iconografia, no quadro do Pedro Américo, é uma forma de observar como o Brasil avalia o seu passado, né? Isso é reportagem. Mas o que mudou mesmo é, digamos assim, a minha rotina. Antes era uma rotina de redação, às vezes centenas de colegas fazendo jornalismo do meu lado, e hoje é um trabalho mais solitário, mas eu continuo fazendo jornalismo. Que bom. Bom, então, você hoje à noite encontra as pessoas no Festival Literário de Pipa, né? Fica então um espaço aqui no Jornal do Dia para você convidar os leitores dos seus 2 livros e também os fãs dessa sua obra tão importante para a história do Brasil. Eu queria convidar as pessoas aí ao Flip Pipa hoje à noite. Eu acho que esse evento tem vocação para se tornar um dos mais charmosos eventos literários do Brasil. Pelo local onde é realizado, mas também pela relevância da programação que está acontecendo esse ano. E queria especialmente incentivar as pessoas a estudarem história. Uma sociedade que não estuda história não consegue entender a si mesma. E se não entende a si mesma, não está preparada para construir o futuro. Então, estudar história é absolutamente fundamental para a construção do Brasil que nós sonhamos. Bom, Laurentino Gomes, autor de 1808, 1822, muito obrigado pela sua entrevista aqui no Jornal do Dia. Eu que agradeço. É um prazer falar com os telespectadores sobre a história do Brasil. Muito bem. Para você que nos acompanha em casa, muito obrigado pela sua audiência. Outras notícias aqui na TV Ponta Negra, às 18h05, no Jornal do Dia, segunda edição. Tenham todos uma boa tarde e até a próxima. Jornal do Dia. Oferecimento Amil. Não existe nada mais emocionante do que cuidar de você. Ligue 3203 1000.